Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar hoje mais um programa, momentos que ele cresça, que eu diminua, né? Que está em João 3,30. E vamos começar, como sempre, com a oração. Né? Aqueles que estão pedindo de oração, pode deixar para a gente estar apresentando, para que Deus possa estar visitando cada um de vocês nas vossas necessidades, em nome de Jesus, sabendo que é dele que vem o nosso socorro, como diz o Salmo 121. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, Pai, aleluia, eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Senhor Deus. Hoje já tô entrando um pouquinho mais tarde, às 7h30. Senhor Deus, mas eu te agradeço desde já pela oportunidade de levantar, de acordar, de falar, poder contemplar um dia lindo e maravilhoso como este. Deus, eu te agradeço pela vida da minha família, do ministério, do chamado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelos livramentos. Deus, eu apresento a minha vida, Pai, de cada pessoa que vai estar ouvindo, Pai, essa oração, que o Senhor possa alcançar a mente, o coração, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, a família, o ministério, que o Senhor possa entrar com providência, abrir as portas, Pai, para aquele que está desempregado nessa manhã, Pai, que está, Senhor Deus, sem direção, que o Senhor possa mudar a história, o cativeiro, aquela pessoa que está desanimada, que está triste, Deus, aquela pessoa que foi traída, que perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar visitando nessa hora, aquela que está no hospital, desenganada pelos médicos, que o Senhor possa estar visitando, Pai. O Senhor pode estar visitando aquela pessoa que está fazendo tratamento de câncer, aquela criança que está na UTI também, desenganada, Pai. Senhor, muda a história, Pai. Visita os hospitais nessa hora, necessidade, aquelas pessoas que fazem hemodiálise, que o Senhor possa estar visitando. Meu Deus, visita, Pai, aqueles que precisam de um milagre de socorro nesse dia. Mulheres que estão em horário hora de parto, crianças que estão passando mal, idosos, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa alcançar essas vidas nessa hora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também, Pai, pelos motoristas de ônibus, que o Senhor possa estar guardando nas estradas, nas BR, Pai, que o Senhor possa estar livrando os acidentes, os motoristas, Pai, de ônibus municipais e intermunicipais, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando os motoristas de carro, de van, de Uber, de 99, seja lá o que for, Pai, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, oh, aleluia, Pai, a nossa aviação do país, que o Senhor possa estar visitando, Pai, dando com socorro e com providência, guardando e livrando, Pai, a aviação, os navios também, Pai, tanto terrestre, aéreo, né, como no mar, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar livrando em nome de Jesus, Pai, aqueles pescadores que estão em alto mar nessa hora, Pai, pescando para levar o alimento para a sua família, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar guardando da raçuda e como a Naira manda sair. Nesta hora, aquela mãe de família que saiu para ganhar o seu pão, que o Senhor possa estar livrando do assalto, da bala perdida, o pai de família também. Deus, visita as crianças que estão em casa, de férias, sai, onde muitas são abusadas, espancadas, Senhor Deus, que haja denúncia, que haja libertação desses cativeiros, Pai, mulheres também que estão em cativeiro, Pai, que são abusadas, espancadas, Pai, meu Deus do céu, quantas situações, Pai, que acontece no mundo, no país, que o Senhor possa estar visitando os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, que o Senhor possa estar visitando, Pai, aqueles que precisam de um socorro neste dia, visita, Pai, Deus, aquela pessoa que não tem nada para colocar na sua mesa, que não tem nada para comer, toca no coração de alguém, Pai, para enviar o alimento, toca para alguém fazer um pix, eu não sei, Senhor, mas muda a história, Pai, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Deus, eu te peço também, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Desde já eu te agradeço. Amém? Amém, meus amados? A palavra que você colocou no meu coração hoje é João 10, né? É uma palavra que a gente fala somente de um versículo, 10, 10, né? Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. João 10 diz assim, o título da minha Bíblia, que é NVI, diz assim, o pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva para fora, né? Ele diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Desculpa. Para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou. Por minha vida, por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessa palavra, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu porque ouviu. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Senhor, eu entro na tua presença de novo. Eu já estou nela, mas eu peço de novo, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar. Para mim, para aqueles que vão ouvir. Senhor, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. É necessário, Senhor, que sempre o Senhor cresça. Eu te peço nessa hora, Pai, fala comigo aquilo que o Senhor tem para falar. E que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa palavra é uma palavra... a gente sempre fala, né? João 10:10. Ai, o diabo veio matar, roubar e destruir. Essa palavra, ela não fala do diabo. De verdade, ela não fala. Essa palavra, João 10, ela fala do bom pastor. O bom pastor é Cristo, que deu a vida pelas ovelhas. E ele fala do mau pastor. Ele fala aqui dos sacerdotes, né? E tá falando aqui do sacerdote, né? Que é os falsos e os falsos fariseus. Simplesmente deles. Não tá falando de mais ninguém. Mas a gente pode, vamos fazer assim, vamos conjecturar, se fosse para os dias de hoje. Hoje nós temos muitos falsos pastores, né? Naquela época não era diferente. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, no 10:1, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, né? Então, assim, o aprisco era o lugar onde ficavam as ovelhas ali para que elas não sumissem. É o lugar de proteção, né? É o lugar que guardava as ovelhas. Então, assim, a pessoa, ele tinha que abrir, né? O pastor ele tinha que abrir para entrar lá dentro para cuidar das ovelhas. Então, vamos dizer um exemplo da igreja hoje, né? Então, tá a igreja e o pastor entra para cuidar das ovelhas. Mas quando ele fala aqui desse aprisco, ele tá falando do aprisco mesmo, entendeu? Do lugar onde ficam as ovelhas. Aí ele entrava, abria e cuidava das ovelhas. As ovelhas ouviam a voz dele, porque sabia quem era. E até hoje é assim. Até hoje, as ovelhas, animais, conhecem a voz, né, do seu pastor. Então, aí Jesus faz uma comparação, né, entre as ovelhas, que ouvem a voz do pastor, né, e nós, né, que ouvimos a voz dele. Ele tá falando aqui para os judeus, mas chega uma hora que ele fala assim, que tem ovelhas que não são daquele aprisco, né, que somos nós, os gentios, que fomos enxertados. Então, ele fala assim, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e os leva para fora, né? Então, vamos dizer aqui, o porteiro pode ser quem, né, convence o homem do pecado, é o Espírito Santo de Deus, né? Esse porteiro aqui representa o Espírito Santo de Deus, que abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, né? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, Jesus. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, o Espírito Santo de Deus. Ele chama suas ovelhas pelo nome e os leva para fora, tira do mundo,
né? Que coisa linda. Que coisa linda, né? Jesus, ele nos tira do mundo, né? E quem convenceu o homem do pecado, né? É o Espírito Santo de Deus que convenceu você do pecado. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas segue, porque conhece a sua voz. Então, igreja, a partir do momento que a gente começa que a gente aceita Jesus, que ele nos tira do mundo, a gente passa a segui-lo, né? E a gente não vai o quê? Mas ouvir a voz do mundo. Aquela voz, faz o que é errado. Vamos ali, vamos fazer uma fita, né? Vamos, vamos curtir essa noite, vamos beber todas, vamos fumar todas, né? Ah, não, eu vou trair meu marido, eu vou trair minha esposa, é tudo normal, eu vou roubar, eu vou enganar, né? Então, não ouve mais essa voz. Essa voz é do diabo, né? Mas ele ouve o quê? A voz do bom pastor, de Jesus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dela, porque não reconhece a voz dos estranhos, né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você não quer, você aceita de verdade, você não quer mais fazer aquilo que não vem de Deus, né? Você foge, você corre, né? Então, você não faz mais parte daquele mundo, né? Você não está lá fora, você está dentro do aprisco, né? Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus estava explicando, fazendo a comparação, né? Do homem com a ovelha. Então, Jesus falou assim, ó, Jesus fez uma comparação, né? Então, assim, lá fora, vocês têm muitas coisas, é tudo normal, né? Então, assim, eu dei para vocês uma ordem, meu pai deu uma ordem para vocês cuidarem, para vocês fazerem um sacrifício, né? Para vocês fazerem tudo com zelo, mas vocês não estão fazendo. Vocês estão fazendo de qualquer jeito. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade. Tá no 7. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quem eram os fariseus e o chefe dos sacerdotes, né? Por quê? Porque eles estavam enganando, estavam mentindo. A palavra do Senhor disse que os sacerdotes eles iam na casa das viúvas e comiam ainda, né? Faziam aquelas orações prolongadas para se aproveitar das viúvas. Na realidade, é para eles cuidarem das viúvas, né? Então, assim, eles estavam querendo sentar, quando a gente lê a palavra, nos primeiros lugares, queria se aparecer, né? E, na realidade, o sacerdote, ele era para interceder, para cuidar, né? Para fazer o sacrifício ali para Deus, né? Teve um vídeo um pouquinho antes que eu falei ali do sacerdócio, né? De Arão, né? Que chega uma hora que o povo fica furioso contra Arão e contra Moisés, e Arão vai lá no meio dos corpos, tá lá em Números, acho que 17 ou 16, tá nesses aí. E ele vai lá e acende incenso e faz sacrifício pelo povo, né? Ele foi lá no meio mesmo, lutar, interceder. Deus, não mata esse povo, pai, não mata, não mata. Deus deu uma chance para eles, né? Isso aqui não, o bicho não tava nem aí, não intercedia, né? Mas queria ali queria comer a gordura, a lã das ovelhas, né? Então, Jesus é quando Jesus já tá bem cansado. Deus, né? Deus manda o seu filho, né? Diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem, né? Então, quando a gente chega a Jesus, né? A gente, né, encontra o que? Pastagem, descanso, né? A gente sabe que os judeus, eles não receberam Jesus, né? Então, eles não estão ainda nesse âmbito, mas eles são um povo escolhido, né? Como eles não aceitaram Jesus, nós somos enxertados no aprisco, né? Vamos dizer assim. Mas ele diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Às vezes a gente fala aqui do diabo, mas de maneira nenhuma esse João 10:10 fala do diabo. Não fala do diabo. Fala dos falsos sacerdotes, né? E dos chefes, né? Fala dos fariseus e dos chefes dos sacerdotes, que a gente pode colocar hoje aqui os falsos pastores também, né? Quantos estão aí roubando, enganando, mentindo? Tem gente que acha, igreja, que pastorado hoje é para ganhar dinheiro e não é. Pastorado hoje é para tirar o povo do mundo, para tirar do lamaçal. Pastorado foi e sempre será para cuidar, né? Porque o sacerdote aqui, né, ele representava a figura de Cristo, tipologicamente, né? E os fariseus, eles também eram responsáveis pelas coisas do Senhor.
Mas eles não estavam nem aí mais pro povo, estavam atrás de dinheiro, de ganância, de cargo, de posição. A gente vê que foi eles próprios que mataram Jesus, né? O chefe dos sacerdotes, mas por permissão de Deus. Então, a igreja, trazendo para os dias de hoje, esse ladrão aqui a gente pode dizer que é os pastores, mas de jeito nenhum é o diabo, né? Não é o diabo, né? É o falso profeta, né? É aquele que só tem interesse na lã das ovelhas, é aquele que prega mentira, né? Que não prega o arrependimento, é aquele que não prega a verdade das escrituras, que não prega a palavra. Você entende? Aquele que prega a prosperidade, mas não prega a conversão. E Deus está falando, Deus está falando de conversão, de verdade, assim, de cuidado das ovelhas mesmo. Como que eles vão ser alimentados no aprisco? Como é que é? Né? Pela palavra. E se não tem palavra? Como é que fica? Né? Se o nosso alimento é a palavra, é o pão da vida que é Jesus, que é a própria palavra, como diz em João 1. E a palavra veio para os seus, vocês não aceitaram. É bem difícil, né? Então, esse ladrão aqui nunca foi o diabo, tá? A gente sempre fala, o ladrão veio roubar, o diabo veio matar, roubar. Mentira, não é o diabo, de jeito nenhum. Tá falando dos fariseus e dos sacerdotes. Se a gente botar para o dia de hoje, é pelos falsos pastores, falsos profetas. E diz assim, eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor, né? Ele deu a vida pelas ovelhas. Então, assim, Isaías 57 diz assim que ele foi, 53, né, de 7 diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro, né? Porque ali, Isaías 53 fala ali de Cristo, né? Sendo morto ali, sendo sacrificado, né? Pela minha vida e pela sua, né? Então, assim, Isaías 53, se você for ver, tá falando a descrição do Cristo, né? Que vai ser morto, né? Todo moído, pelas nossas pisaduras, levando sobre si as nossas dores, né? E assim vai. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Quantos pastores, né? Quantos assalariados? Quantos estão na igreja só para receber, né? O lobo vem, pega, tá interessado só no dinheiro. Então, são assim, como eu posso dizer, assalariados, né? A palavra já está dizendo, e lobos, né? Com pele de ovelha. Eles são lá o quê? Para arrancar as ovelhas, né? A lã das ovelhas. Hoje em dia, eu acho muito estranho quando eles falam assim, não, é muito estranho quando as pessoas acham que é normal o pastor andar de Ferrari, de Land Rover, de ostentar, sabe? Ostentar roupa de marca, sapato, relógio. De ostentar, sabe? De morar em casas de mansões de milhões, de tudo, igreja. E é engraçado que as ovelhas hoje, né, muitos nós, eu não me incluo porque eu não aceito isso, eu acho isso um absurdo, porque a palavra diz que é diferente, a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem, Jesus, não tinha nem aonde, né, assentar a sua cabeça, não tinha nem onde dormir, né, a gente vê que é inversão, as inversões de valores no dia de hoje, a gente vê que Paulo, ele era, vamos dizer assim, ele era um homem de posição, tinha dinheiro, né, e ele teve que desfazer de tudo para servir a Jesus. Porque quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a palavra do Senhor diz que ele foi lançado ao chão. Né? Foi lançado ao chão, ele já levantou sem enxergar. Né? E quando ele levantou sem enxergar, aí Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ainda era Saulo. E ali... Oi, meu amor, bom dia. Mamãe tá fazendo aqui a oração, tá bom? Deus abençoe, um bom dia. Não liga a TV não, tá? Mamãe já tá acabando. E ali, quando ele foi levado ali, né, pra rua direita, pra falar com Ananias, né? Deus ainda tinha falado com Ananias antes, assim, Ananias, esse é um vaso pra mim escolhido, ele há de padecer, né, por mim. Mas aí, a gente vê que Paulo, ele trabalhava, né, fazendo tendas. E tem até uma, que ele faz com Apolo e tudo, né, e ele fazia tendas. Mas é bem interessante que ele de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ele deixou de fazer a vontade de Deus, né? Então a gente não via Paulo sentando, a gente via Paulo pregando o evangelho. Hoje em dia é o evangelho da ostentação, né? É bem complicado, porque o evangelho da ostentação não tem conversão. Não tem, não tem, não tem, não tem mesmo, né?
As pessoas acham que servir a Deus, né, é ter dinheiro, é ter casa, é ter carro, é ser bem-sucedido. Não, não é, igreja. É totalmente inverso, né? Servir a Deus é negar-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue. Né? Conforme você vai andando, você vai entendendo. Conforme você vai lendo as Sagradas Escrituras, você vai entendendo que não tem ostentação. Não tem ostentação na palavra do Senhor. Não tem, né? Não tem ostentação. Não tem, sabe? Não tem glamour, não tem. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem. Eu não acho isso, né? Então, assim, aqueles que verdadeiramente serviram Jesus não tiveram glamour, não tiveram ostentação, né? Não tiveram nada disso. Totalmente diferente, né? Mas o evangelho da ostentação tá aí. Recebe quem quer, né? Ele diz assim: então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, né? Quantos lobos têm dispersado o rebanho do Senhor, né? Com mentira, com engano, né? É assim que está sendo dispersado, né? As pessoas acreditando, não, eu determino, eu quero, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Ah, não, fulano é próximo porque tem casa, tem carro. Gente, entenda uma coisa. Fulano é rico, riqueza. Deus, ele dá para quem ele quer, entendeu? Deus, ele dá pro preto, pro branco. Deus, ele dá pro negro, pro branco. Deus, ele dá pro macumbeiro, pro espírita, pro kardecista, pro ateu. A riqueza Deus dá para quem ele quer, porque Deus é dono do mundo e de tudo, a palavra diz, né? Mas a prosperidade é dom de Deus. Você pode ser próspero com um salário mínimo. E você pode ser próspero com 1.000, 10.000, 15.000 reais. Mas desde que Deus faça parte da sua vida, a prosperidade é dom de Deus. Nem todo mundo vai ser rico. Agora, a prosperidade é você ter paz com o que você tem. Você entende, igreja? Então, assim, esse evangelho mentiroso que diz que você tem que ter rico, você tem que ter dinheiro, você não precisa, você precisa ter a prosperidade que vem do Senhor. Filho, abaixa um pouco aí. Você tem que ser próspero com aquilo que o Senhor te dá. Tá entendendo? A palavra do Senhor diz em Mateus que o Senhor, até as aves do campo, né, tem de comer, que nem Salomão se vestiu como elas, né? Então, assim, Deus, ele cuida, igreja. Deus, ele cuida, né? Deus, ele cuida, né? Porque ele é o bom pastor. Então, assim, agora quando a gente tira o foco disso, começa a botar o foco, não, eu tenho que ter, eu quero, eu preciso, você fica angustiado, você fica triste, porque você vai olhar pro jardim do seu vizinho e vai ver que seu vizinho não serve a Deus. Gente, eu já vi muito disso. Se eu sou crente, eu tô na igreja, e tô endividado, e não tenho isso, não tenho aquilo. Fulano não é nem crente, não serve a Deus e tem. Oi! Ei, vai cuidar do seu jardim. Vai cuidar daquilo que Deus te deu. Gente, o mais importante é a nossa salvação. Gente, quando a gente vê ali em Lucas, Lázaro e o rico, né? Lázaro, ele comia do que caía da mesa do rico. O rico era rico e quando morreu foi totalmente invertido. Então, as inversões nesse mundo têm cegado o povo para deixar de correr atrás daquilo que é verdadeiro. E o que é mais importante para mim e para você é a salvação. Tudo aqui é efêmero, é passageiro, igreja, né? E não se engane com o evangelho de que você tem que ter, você não tem que ter nada. Nada nessa terra, porque quando você morre, caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Você sabe que o corpo volta para a terra, que da terra veio, né? O espírito volta para Deus. E a sua alma vai para onde? Né? Você tem que trabalhar a sua alma. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas você não acrescentada. Entendeu? O povo tá buscando aqui da terra. Não é, não é, não é, não é, não é. Nosso descanso não é aqui, igreja. A gente quer, né? A gente quer trabalhar, quer estudar, né? Eu mesmo, assim, meu trabalho é assim, tá? Lendo a palavra, eu não trabalho fora, meu trabalho é ler a palavra, é estudar a palavra. É quando alguém liga, eu atender, orar por um, visitar um, esse é meu trabalho, né? Eu estudei, né? Estudei, fui psicóloga e tô aqui, né? Por quê? Porque Deus permitiu. Então, a gente tem que entender que tudo é pra glória de Deus. Então, a gente não pode, né, tá querendo desesperadamente, né? O bom pastor deu a vida por mim e por você. Ele dá a vida pelas ovelhas, né? E ele diz bem assim, e ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aquele que não se importa com a ovelha, né? Ele quer dinheiro. Ai, você tem que trazer, você tem que fazer desafio. Ai, gente, eu já vi coisas horrorosas dentro de igrejas que tem hora que eu falo assim, gente, eu não tô vendo isso, né? Eu já vi um dia um pastor falar assim, olha, tem gente que pode doar 1 milhão. Não doa porque não quer, Deus tá bem, você é empresário, chavalhando.
que ele não vende a casa dele? A mansão dele de 3, 4 milhões, 5, 10, sei lá quanto é que é. Por que não vende os carros dele? Não, mas ele quer que as ovelhas deem. Eles querem que a ovelha dê. Sempre assim, arrancando. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, gente do céu, é muita soberba, né? Parece que Deus não vê. É muita soberba. É um lobão, né? É um lobão mesmo. É um assalariado, né? Que vive dalando as ovelhas, né? É o evangelho da ostentação. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que é isso, cara? O que eu tô fazendo sentada aqui? Né? Esse lugar não é pra mim. Porque eu gosto de palavra e a minha palavra que eu leio em casa, que a palavra diz, não tem isso, né? A gente não vê Jesus em nenhum momento fazendo isso, né? Quando, Senhor, temos... Não, tem que pagar o tributo a César, sim. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? Dê a César. Vai lá, paga o tributo. Nós temos que pagar. Nós estamos na terra, nós vivemos. Igreja, é óbvio que se você tem um templo, tem uma igreja, você paga a luz, você paga aluguel quando você não tem, mas você paga IPTU e tudo. E isso é importante. Mas tem uns que exploram para ostentar, sabe? Para ostentação. Para ostentar, isso é muito duro, igreja, é muito duro, sabe? O evangelho da ostentação, isso me deixa indignada. Imagine Deus como é que não fica, né? Às vezes eu falo, meu Deus, como é que pode, né? E as pessoas cegam. Olha, aí é tipo assim, aí dá um cargo para um, dá um cargo para outro. Aí a pessoa, por causa desse cargo, pisa em cima do outro, e faz isso, faz aquilo, mata o seu irmão, mata a ovelha, escraviza. Gente, é coisa terrível. É o evangelho da ostentação, é duro, Jesus amado. Senhor, misericórdia, né? Mas é lícito que aconteça essas coisas, né? Aí ele diz no 15 assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, deu a vida por mim, por você, né? Isso é muito lindo. Ele morreu por mim, por você, para que nós tenhamos a vida eterna, né? Não foi pra gente estar ostentando. Jesus morreu para que tenhamos a vida eterna. Não o evangelho da ostentação, né? Que arrasta. Né? Arrasta multidões, igreja. O evangelho da ostentação arrasta multidões, né? Se eu chegar e falar assim, ó, olha, aqui, se eu chegar aqui agora, pegar esse texto e falar bem assim, eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e ela me conhece, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Não, Jesus deu a vida por você, você tem que ter dinheiro, receba aí, que hoje tem uma grande bênção chegando, papéis vai ser assinado. Oi, e aí? Tá chegando bênção, papéis vai ser assinado, a sua carne vai ser saciada e o teu espírito. E a tua alma, né? Então, assim, igreja, isso é muito complicado. É complicado demais, né? É muito complicado. Você tá enchendo a tua alma do quê? De coisas materiais? Não dá, igreja, não dá, não dá. O evangelho da ostentação não dá. Tem que ter o evangelho da conversão. O evangelho da ostentação, ele é a porta larga, né? Então, assim, muitos vão entrar, mas não vai chegar ao céu. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, vê um filme chamado O Peregrino. Tem o primeiro, acho que é de 1970, e o segundo é O Peregrino. É o livro mais vendido depois da Bíblia no mundo. Esse filme, ele é lindo. E agora já tem o Peregrino 3, né, que fala para adolescente, né? Então, esse filme, quem tiver a oportunidade de ler, de ver, assista. Tem um livro também, né? Mas o filme Igreja do Céu, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Porque Deus fala muito comigo. Também tem o filme A Letra que Mata, né? A Letra que Mata. São muitos filmes maravilhosos que tem. Mas O Peregrino, nossa, é maravilhoso. Assiste. Assiste, é um filme para assistir em família. Né? Se toda igreja pudesse passar um dia, um cinema com o Peregrino, as pessoas iam entender qual é o objetivo da cruz para mim e para você. O objetivo da cruz. Tá naquele filme descrito, né? Esse filme, ele foi escrito em 1700, né? Ele estava preso para pregar o evangelho, né? Então, não vou entrar em detalhe, não vou dar spoiler, mas assiste. E tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Jesus está falando de mim e de você, dos gentios aqui. Nós somos enxertados, né? Então seremos um rebanho só, né? Ele diz assim,
No 16, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Estão falando de nós, de mim, de você. Que coisa linda, né? E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus, o bom pastor, né? E é um só rebanho, né? Esse rebanho que vai morar no céu, né? Você conhece a voz do bom pastor? Você conhece a voz de Cristo? Né? A voz do Espírito Santo de Deus? Porque a voz do Espírito Santo de Deus é contra a voz do mundo. A voz do mundo, ela quer que você faça tudo que está no mundo. Você pode mentir, você pode perseguir, você pode caluniar, você pode ter estado, você pode ter cargo, você pode ter tudo. Só não vai ter o céu. Só não vai ter o céu de jeito nenhum. Ah, não, agora eu preciso viver a minha vida. Eu tenho que viver. Viva? Oxê! Viva a tua vida, rapaz. Viva a tua vida, mulher. Ninguém tá te pedindo, não. Mas também, se você não ouvir a voz do bom pastor, você também vai viver uma eternidade no inferno. Não tem outra opção. Ai, porque tudo aqui é passageiro, é efêmero. Agora a eternidade é eterna. Ou a eternidade no céu, a eternidade no inferno. Não tem muita opção, né? Por isso é o que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, né? Ele está falando assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus, ele está dando a vida para tomar, para nos resgatar, né? Do inferno do mundo. Porque quando Adão ali pecou com Eva, Eva pecou e Adão, houve uma ruptura, houve uma quebra. Então, a gente foi lançar, vamos dizer assim, vamos lançar da sorte. E aí Deus ali matou aquele animal, vestiu Adão e Eva, porque eles estavam nus, eles viram que estavam nus, o pecado já entrou, né? E a gente sabe a degradação da humanidade foi total. Aí começou a morte, começou N coisas, aí veio, né? Aí veio Caim, matou Abel, depois a palavra do Senhor diz que Eva conheceu Adão e veio Sete, que é o terceiro filho deles, né? Se a igreja não sabe, veio Sete. E ali houve duas gerações, que é a geração do bem e do mal, que é a geração de Sete, que é da linhagem de Jesus, e a geração de Caim, que é a geração aí do pecado, do mal, né? Vamos dizer assim. E até hoje é assim, não é diferente, né? E Jesus aí vem, aliás, Jesus vem resgatar, né? A minha alma e a tua alma, né? Das garras de Satanás deste mundo, do inferno, né? Então, é algo muito sério, igreja, né? Então, nós não estamos aqui brincando, né? Nós estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, pode-se dizer assim, mas aí você vai escolher para onde você quer ir, que lugar você quer ir. Para o céu, viver uma eternidade com Cristo, ou para o inferno, viver uma eternidade com Satanás, né? Que já está preparado, né? O inferno para Satanás, seus demônios, né? E aqueles que quiserem, a palavra do Senhor é clara em dizer, né? Então aí a escolha é minha. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos para escolher, né? Então assim, Deus ele nos dá essa opção, né? Você vai escolher, o que você quer? Você quer ouvir a voz do bom pastor? Você quer ouvir a voz do Satanás, do demônio, do mundo, da tua carne, da tua vontade? A escolha tá aí, filha. Tá aí, cai quem quer, né? Cai quem quer. E isso é bem complicado, né? Vamos pontuar também, que tem gente que tá dentro da igreja e não está com Cristo, né? Tá no mundo também, fazendo aquilo que o mundo gosta. Aqueles que roubam, que mentem, que enganam, que perseguem, que caluniam, que defamam. Jesus amado, né? Que vem escândalos, que a gente vê coisas horrorosas aí. Aí fala assim, ai, não é crente? Não, não é crente, não. É um lobo. É um lobo dentro da igreja. Então, não é. Não é ovelha, né? É lobo. Ovelha que ovelha não faz isso, né? Até o pastor, quando tá dentro da igreja, ele é uma ovelha. Porque ele vai ouvir a voz do bom pastor, né? Então, assim, um pastor, nosso pastor aqui na terra, o pastor homem, ele é até uma ovelha também no meio de um rebanho, né? Ele vai ouvir a voz do bom pastor Jesus. Mas o lobão, não, o lobão vai ouvir a voz dele, do mundo, da ostentação, né? Essas coisas que estão aí. É bem complicado. Nossa, é bem complicado. Olha, ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, né? Jesus está falando da vida dele. Tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Então, ele está falando ali da morte dele na cruz. Então, assim, só mataram ele porque ele quis, né? Porque chegou a hora, né? Então, chega uma hora que ele fala assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade, né? Aí foi nessa hora aí
porque eu vi trevas na terra, né? Mas ele fez a vontade do Pai. A vontade do Pai era o quê? Era ser moído por mim e por você, né? Como diz em Isaías 53. Mas assim, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Né? Se Jesus, eles falavam que Jesus estava endemoniado, estava enlouquecido porque ouvi-lo, imagine eu que estou trazendo a palavra do Senhor aqui, né? Muitos vão me xingar, vão falar de mim, ai, fica aí querendo ser bom, fazendo não sei o que lá. Gente, tudo é no passado. Não é fazia, não é faz, né? Então, assim, eu não gosto de ficar contando a minha vida. Ai, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Não tem necessidade, porque eu sei, quem olha pra mim sabe de onde Deus me tirou, né? E você também. A nossa vida é um testemunho, né? Eu sei que eu sei quem eu é, né? E eu sei o que Deus fez comigo. Então, assim, eu sei que eu sou uma nova criatura em Cristo, né? Eu sei de onde Deus me tirou. Então, eu sou muito grata, igreja. E de maneira nenhuma, eu não tenho vontade de voltar, não tenho saudades, não tenho vontade, né? E às vezes um dia eu falei assim, se eu tivesse conhecido Cristo. Não. Se eu fosse me conhecer no tempo certo, na hora certa. Porque se você tivesse nascido na minha casa, talvez você não estaria firme como você está hoje, né? Querendo me conhecer, né? E é assim, né? Diz assim, mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode endemoniado abrir os olhos aos cegos? Quem abre os olhos, o coração, e vê que Cristo é a salvação, a vida eterna, é só o próprio Deus, é só o próprio Espírito Santo de Deus para abrir, igreja. Então, Então, assim, aqui já diz assim, 50%, 50%, né? Toda a palavra do Senhor já é dividida. Pode-se dizer assim, 50% vai falar que não. Não, que nada, é endemoniado, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não quero ouvir esse homem tá louco, não sei o quê. Eu vou deixar de curtir, de fazer isso, de fazer aquilo, que eu vou pro inferno nada. Deus é bom, Deus ama todo mundo, Deus é amor. Realmente. Mateus, por favor. Deus é amor, Deus ama todo mundo mesmo. Para você dizer assim, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Então, só vai conseguir largar o pecado quem entende essa parte aqui é 21. Mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode endemoniado abrir os olhos dos cegos? Então, assim, eu sou cega e eu estou errada. Então, que o Senhor venha me libertar. Então, assim, esse aí é o 50% que vai pro céu, sabe? Olha, que Deus abençoe vocês, que dê um bom dia, abençoado, sabe? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, né? Que onde ela entrar, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus.